Exato. Olha só, galerinha, eu gosto de começar a calorimetria por isso aqui, ó. Uma caloria, a gente usa todo dia, né? Ah, putz, mas meu Deus, aqui tem 600 calorias. Na verdade é quilocalorias, já explicamos, né? São milhares de calorias aqui em cá. Mas o cara usa no dia a dia. E aí o cara fica confiado, né? Ah, não entendi caloria, eu sei o que é, mais ou menos. Poxa, eu como 2 milhões de calorias por dia, tranquilo. Só que é bacana saber a definição técnica de caloria. Hoje a gente usa em nutrição essa ideia. Mas é uma energia. E é importante saber o que essa energia pode fazer. E a energia de uma caloria é a energia necessária para pegar 1 grama de água, 1 graminha de água e esquentar ela de 14,5 graus Celsius até 15,5 graus Celsius. Pode perguntar. Pode perguntar. Ninguém acha nada estranho? Tá tudo bem? Tranquilo para vocês? Como? Ótimo! Era isso que um outro amigo falou, exatamente a mesma fala. Poxa, cada 1 caloria aumenta 1 grau de 1 grama de água. Não é isso? Só que aí, bacana, no ensino médio o que tu falou tá perfeito. Mas aí tem uma outra pergunta embutida. Tem que perguntar, não é possível, tem uma coisa muito estranha no quadro. Vou fazer a pergunta pra ti. Fala, amigo. Ô professor, por que de 14,5 para 15,5 e não de 17 para 18, ou de 1 para 2, ou de 90 para 91? Não é uma pergunta óbvia e evidente? Por quê? Quem foi o babaca que falou 14,5, professor? Né? Se o cara for grosso, ele faz assim. Concorda comigo? Então é isso que eu quero. Eu quero que quando tu veja alguma coisa e é desconfortável, tu te manifeste. Pô, professor, por que 14,5? Pois é. Na verdade, ó, aqui no ensino médio a gente sempre mente um pouquinho, para não ficar tão difícil a realidade. Aí lá na faculdade a gente conta a história toda. Então a verdade é a seguinte, ó. Tu acha que com essa informação do quadro, tu acha que esquentar 1 grama de água de 1 para 2 graus, de 50 para 51, ou de 90 para 91, é a mesma coisa? Não, né? Se fosse a mesma coisa eu seria um babaca de ter escrito isso, concorda comigo? Mas aqui no ensino médio, nós vamos ignorar que esquentar água de 10 para 11 é diferente de 90 para 91. E nós vamos dizer que 1 caloria é a energia para pegar 1 grama de água e variar 1 grau. Não interessa da onde para onde. Mas é mentira. Na verdade, verdadeira muda. Esquentar água de 10 para 11 é diferente de esquentar água de 90 para 91. Tudo bem? Só que aí na faculdade vai ter uma função composta e tu joga uma fórmula dentro da outra e toca a tua vida para frente. Para não avacalhar com fog e golf, né? Função composta agora não, né? Nós vamos fingir que 1 caloria é a energia necessária para pegar 1 grama de água e esquentar apenas 1 grau. Professor, mas esse erro é muito absurdo? Não. É um erro bem pequeno. Tá? É um erro de 5%, não vai interferir nada na tua vida, tá? O que eu estou te ensinando então não é absurdo. É uma realidade um pouco mais simplificada, tá bom? Vou fazer uma colocação aqui? Não, né? Ô galerinha, olha só. A partir dessa definição, agora que a gente tem noção do que é 1 caloria, noção técnica do que é 1 caloria, nós vamos para o laboratório, de novo. Não estrague nada, por favor. O bom desse laboratório virtual é que além dos equipamentos não falhar, não tem casas após a vírgula. É tudo redondo, né? Essa que é a vantagem. Eu vou pegar esse material alfa é um material desconhecido, eu não conheço esse material, tá? Eu tenho um cubo desse material alfa, botei na balança e deu 10. E não deu 9,998 como seria no laboratório, deu 10 redondo, olha que beleza o laboratório virtual. Eu vou pegar uma máquina chamada que mede calor, o calorímetro. Eu vou pegar essa máquina e vou usar essa máquina para medir quanto calor eu jogo para esse bloco, tudo bem? E quando eu jogar calor para ele, é natural que ele esquente, é o natural. Vamos supor que eu joguei 100 calorias. E aí eu vou lá, meço a temperatura inicial e a final e faço a variação, ou seja, final menos inicial. E deixa eu ver, deu 20 graus de variação. Tudo bem para vocês? Eu vou lá e realizo o segundo experimento com esse mesmo corpo. Eu jogo através do calorímetro 200 calorias. Como é que tu sabe? Não falei nada até agora, como é que tu sabe? Pois é, né? Porque Deus é matemático, né, cara? Porque no nosso coração existe essa noção de que a natureza é proporcional. Ou seja, dobrou a energia. Faz sentido? Engraçado, já vimos isso em algum lugar, não foi? Na eletricidade, cara, tu vê, o Criador é único mesmo, o mesmo cara que inventou essa encrenca inventou a outra. Por isso que é a mesma matemática, né? É assim que os criacionistas encaram essa brincadeira. Pro leigo isso parece idiota, professor, e pro gênio não. Ah, inventei um novo conceito físico. Inventei, vou dominar o mundo. E agora vou inventar a ideia de capacidade
térmica. O que é a capacidade térmica de um corpo? É tu pegar a quantidade de calor que ele recebeu e dividir pela variação de temperatura que ele sofreu. Para este corpo, que eu vou chamar de corpo A, me ajudem por favor a calcular. Tudo bem, se tu usou 100 é porque tu vai usar a variação, para ser coerente é 20. Capacidade térmica do corpo A, 10 por 2, 5 calorias por interpretação física. A cada 5 calorias que esse cara recebe, aumenta o grau. Se eu entrego 10 calorias, aumenta 2. Se eu retiro 15, diminui 3 a temperatura. Faz sentido? Cara, vai dizer que não é muito parecido com o campo elétrico. 10 newtons por coulomb. Só que por que essa tu acha mais fácil de entender? Porque caloria não é uma palavra estranha para ti. Calor, tu já está trabalhando há algum tempo com ele. Quantidade de calor, variação de temperatura são coisas do teu dia a dia. Agora, campo elétrico, nunca vi. Carga elétrica, o que é isso, carga elétrica? Eu não conheço. E aí o teu cérebro te aplica um golpe, fingindo que é mais difícil a física C do que a física E. Mas elas são iguais, elas são idênticas, beleza? Então, uma interpretação bem light. Fala, Ana. Tem uma associação com fluxo de calor? Legal a tua colocação. Na verdade, o fluxo de calor é para medir o calor passando. E a quantidade de calor que a gente está calculando ali é o calor absorvido pelo corpo que se transformou em variação de temperatura. Então são diferentes, certo? Daria para fazer uma questão relacionando os dois, mas são conceitos diferentes. No futuro a gente pode fazer uma questãozinha que tenha os dois conceitos concomitantemente. Boa pergunta. Pode falar, Carlos. A capacidade térmica tem relação com calor específico? É aqui que eu quero chegar, nessa aula que nós vamos ver a relação. Ótima pergunta, Carlos. Fala, amigo. Pode haver casos de temperatura negativa? Como é que é? Temperatura negativa. Sim, eu poderia estar trabalhando com um corpo gelado e aquecê-lo de menos 20 para menos 5. Pode sim, isso não vai interferir no raciocínio. Tá? Ótima colocação. Também pode trabalhar com temperatura negativa sem problema nenhum. Galera, tu viu como é que a física é construída, né? Praticamente todo o conceito físico vem a partir de uma experiência. Nunca é, eu acho que é. Não, eu vi num livro. Não. Tu faz uma experiência, repete milhares de vezes. Aqui eu fiz 2 e os resultados eram exatos, tá vendo? Certo? Na prática é tudo com vírgula, o cara faz milhares de vezes, gasta aquela grana, publica em revista e às vezes se ferra. Às vezes um safado lá longe olha, lê, o cara não cometeu erro ali. Aí já liga, já avisa, amigo, cancela a tua matéria lá porque tu cometeu o erro é o tal. Ferrou. Meses de trabalho jogado fora. É assim que é a ciência. Por isso que eu sempre faço convite, vem pro lado da luz, ignora o ocultismo, certo? Então vamos lá. Por que ser ocultista, né, cara? O negócio é ser o cara da luz, da ciência, do bem. Então vamos lá. Até aqui tá tranquilo? Algum absurdo aqui nessa interpretação? Não, né, cara? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um material também alfa, tá vendo? Só que agora eu vou pegar um cara que tem 10 vezes mais massa. E vem comigo, nós vamos pro laboratório fazer o mesmo estudo com esse novo bloco. Não afrouxa, amigo. Vem que vem, olha só. O que tu acha que vai acontecer se eu jogar para esse corpo que tem 10 vezes mais massa a mesma energia que eu joguei pro primeiro? Ele vai esquentar mais ou menos? Menos. Todo mundo sabe que se tu vai fazer macarrão, para ti, o miojo, tu bota um pouquinho de água na panela e já está fervendo em 1 minuto. Se é a macarronada dominical da família, a panela cheia de água demora meia hora para começar a ferver. É ou não é? Todo mundo sabe disso, que quando tem menos massa, esquenta mais fácil. Quando tem mais massa, esquenta mais difícil. Quantas vezes mais massa? Então a temperatura vai ser para quanto? 2. Olha que bonito o raciocínio da galera. Claro, se o cara tem 10 vezes mais massa, vai aquecer 10 vezes menos. 20 dividido por 10, 2. Faz sentido? Faz, e quem cozinha percebe isso no dia a dia. Agora vem cá. Se eu jogo uma quantidade de calor de 200 calorias para esse outro cara, lógico, aí eu posso pensar por aqui, né? Não preciso pensar de lá para cá, né? Concorda comigo? Aqui é 200 calorias. Tá. Parabéns, garota. Se eu quisesse que subisse 40, seria 10 vezes mais energia. Mas entre nós para não confundir os colegas. Muito bem, muito bem. O negócio é o seguinte. Até aqui tá tranquilo? Com essa experiência eu posso calcular o que nesse corpo B? A capacidade térmica, não é isso? Vamos ver como é que vai ficar? Capacidade térmica, vai! Pode ser 100 calorias, 2 graus Celsius. O Czão
do corpo B? Por que esse cara deu 50 se o outro deu só 5? Claro, já que ele tem 10 vezes mais massa, ele requer 10 vezes mais energia para variar 1 grau. Até aqui tá tudo bem? Pois é, mais uma vez acontece aquele fenômeno. As pessoas normais olham, que óbvio, e o gênio, tá ali, ó, yes, descobri uma coisa nova, vou chamar de calor específico. Isso é a diferença entre um gênio e uma pessoa normal. Uma pessoa normal acha tudo óbvio e não tem ideia. O gênio, ele, cara, que ideia boa. E essa ideia se chama calor específico. O que seria o calor específico? O calor específico é quando tu pega o Czão, a capacidade térmica, e divide pela massa do objeto. Então, ó, e tu já vai entender onde é que eu estou querendo chegar. Com essa nova ideia, nós podemos calcular o calor específico do material, ou do corpo A e também do corpo... Me ajudem, por favor. Czinho do corpo A. Qual é o Czão do corpo A? 5 calorias por grau Celsius. E a massa? 10 gramas. Olha as unidades, cuidado, hein? 5 dividido por 10? 0,5 calorias por grama. Significado físico. Cada grama, para aumentar 1 grau, requer meia caloria. Tudo bem? Vamos fazer para o corpo B, por favor? Me ajudem com o corpo B. Czão do corpo B. 50. Massa. E na hora de dividir, continua dando o mesmo valor. Isso nos faz tirar uma conclusão. Exatamente, só deu o mesmo resultado porque os dois corpos eram feitos do mesmo. Quer dizer que calor específico depende do material, depende da substância. Já capacidade térmica não interessa. Capacidade térmica é uma característica que depende de cada corpo. Cada corpo, independentemente do material, tem a sua capacidade térmica. Aliás, um comentário que eu não fiz na outra turma. Na questão discursiva da UFSC de 2013, eu fiz a vestibular, te falei, né? Essa questão, ela tinha um erro conceitual. A questão enrolava o aluno. A questão não deixava claro que capacidade térmica é uma característica do corpo. Falava que capacidade térmica é uma característica de uma substância, cara. Tu vê os caras que são bons, que fizeram a prova, se confundiram. E eu expliquei na prova, quando era discursiva, e era discursivo, olha que sacanagem, é discursivo. E na prova eu expliquei. Na questão, tem um erro conceitual, eu expliquei bonitinho, mostrei a definição, tudo bonitinho. Aí eu ganhei o ponto todo, é claro, né? Porque além de ter resolvido a questão, eu mostrei que o cara estava errado no enunciado. Porque ele se confundiu, concorda comigo? Mas tu vê, cara, às vezes, se tu manja pouquinho, tu pode ser confundido pelo enunciado da questão. Uma questão mal feita nesse caso, né? Bom, olha só. A questão não pode ser anulada. Pois é, ótima pergunta, cara. Para tu anular uma questão, ela tem que ter um erro assim, grotesco. Porque eu vou entrar com uma ação para anular. E quem vai julgar essa ação são os caras. O cara que fez a questão e os amigos dele. Entendeu? Então, se não for uma coisa muito forte, os caras falam, pô, amigo, raspei, vamos ter que anular, não tem jeito. Aí eles, não, mas é porque o aluno poderia interpretar isso, na verdade, era para justamente o aluno se manifestar a respeito desse erro, entendeu? O cara é doutor, não somos nada ainda, entendeu? Então o cara pode simplesmente dar um murro lá e pronto, fica quieto, não vou anular. E é raro anular a questão. Anula a questão quando o erro é drástico e não tem como defender o professor, certo? Galerinha, mas o mais bacana é o seguinte, ó. Essas noções que eu acabei de passar, a noção de capacidade térmica, a noção de... elas são raramente usadas em questões sozinhas. Geralmente, a gente funde as duas numa única fórmula e usa essa fórmula mais poderosa, o famoso Quimacete. É bom saber que alguém lembra do nomezinho dela. Mas olha só, vamos entender então onde é que veio o Quimacete. Eu vou pegar a ideia de capacidade térmica e vou pegar a definição de... Olha, que perigo, cara. C e C. O Czão é para a palavra grande, capacidade. O Czinho é para a palavra pequena, calor. Pode ser? Uma maneira boa da gente não se confundir, né? Czão e Czinho. Não, aquilo era para mostrar o material. Material alfa, material alienígena alfa. Na outra sala eu usei X, tu vê. Eu usei alfa agora só para provocar. Tu vê, e às vezes é isso que pode deixar o cara, né, com a pulga atrás da orelha. Parabéns pela tua pergunta. Não aceite nada que a gente não entenda. Vamos? Parabéns, garoto. Aí, são boa pátria. Galera,
Isola numa? Eu vou primeiro isolar esse Q aqui, ó. Tá dividido, passa. Tudo bem? E vou isolar esse Czão aqui também. Vai pegar o Mzinho que tá dividindo, passa. M vezes Czinho. E no lugar daquele Czão, eu vou encaixar M vezes Czinho. Então tu vê, cara, se tu é bom até agora tu é bom em calorimetria e sabe usar o quimacete, é meio caminho andado. Mas se tu não tem a noção de capacidade térmica e calor específico, algumas questões tu fica de fora. Por exemplo, vai que numa questão, ele te dá a variação de temperatura e te dá a capacidade térmica e te pergunta qual é a quantidade de calor. Se tu só tem essa fórmula, tu fica, pô, mas onde é que eu vou botar a capacidade térmica aqui, né? Quem estudou a história toda sabe que capacidade térmica é M vezes... É só tirar isso aqui, botar um Czão, que é a capacidade térmica, e terminar a conta. Então é por isso que eu te contei a história toda, porque quem conhece a história toda mata todas as questões, e não só as de quimacete. Aliás, também é importante lembrar que o quimacete é chamado de calor sensível. Ele é chamado de calor sensível. Alguém lembra por que ele é chamado de calor sensível? Porque está relacionado com variação de temperatura. Qual é o outro tipo de calor que tem? E ele está relacionado com o que, o calor latente? Que bonito, nem precisava dar aula, viu? Então, ó, calor latente é aquele relacionado com mudança de estado físico. É para a próxima aula só. E calor sensível é porque dá para sentir. E se dá para sentir é porque a temperatura mudou. Então, beleza, lembrar que o quimacete é chamado de calor sensível. Filé da aula agora. 10 minutinhos finais, sempre no final, né? Então, ó, espero que tenha sobrado um pouco de apetite para o filé. Vamos lá. Não, daqui a pouco estamos em casa comendo comidinha gostosa. Fala, meu querido. Sim, tanto que na hora que, ó, pergunta do colega bem legal, ó. Professor, tem como retirar a caloria? Quando a gente calculou o Czão do corpo A, que dava ali, ó, 5 calorias por grau Celsius, eu perguntei a vocês, e se eu jogo 10? Não foi? Vamos de novo. É que não estava lá atrás, é isso. O amigo perguntou, professor, eu posso retirar a caloria? Aí eu estou rememorando a aula. Calor específico, desculpa, capacidade térmica de 5 calorias por... Quer dizer que se eu jogo 5 calorias nele, aumenta. Se eu jogo 10 calorias, se eu retiro 15, diminui 3. Eu posso, se eu retirar a caloria, a temperatura diminui. Na mesma taxa que ele aumenta. Tá beleza? Então pode sim, bonita pergunta. Oi. Calma, vamos de cada vez, só um pouquinho. Fala, meu irmão. Calor sensível tem esse nome porque a gente pode sentir com o tato a mudança de temperatura. Sim, né? Quando a estação muda, a temperatura do ambiente muda. Então o calor envolvido nessa sensação é o de calor sensível, com certeza. Isso, por exemplo, poderíamos dizer que uma chuva de granizo, né, quando a água congela e depois descongela ao cair no chão, naquela situação o calor envolvido é o latente. Certo? Isso aí.